lá em 1 Samuel, uma história bem conhecida, mas é uma história de um improvável que Deus queria usar para a glória dele. É capítulo 17, a partir do 14. Fala sobre a história de Davi no acampamento de Saul. Leiamos. Davi era filho mais novo, enquanto seus 3 irmãos mais velhos ficavam com Saul. Davi ia ao acampamento de Saul e voltava a Belém para tomar conta das ovelhas de seu pai. E durante 40 dias, Golias desafiou os israelitas, todas as manhãs e todas as tardes. E um dia Jessé disse a Davi: pegue 10 quilos de trigo torrado e estes 10 pães, e vá depressa levar para os seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante, e veja como os seus irmãos estão passando. E traga uma prova de que você os ouviu e de que eles estão bem. Até aqui, oremos. Senhor, nós queremos te agradecer pela leitura da tua palavra. Espírito Santo, fala conosco nessa noite. Continua ministrando nosso coração, continua nos avivando, continua nos conectando nessa noite contigo, Senhor. Queremos entender, Senhor, também a nossa parte no teu reino e aonde o Senhor está nos levando. Confirma nessa noite, Senhor, as perguntas, confirma o clamor do teu povo, fala com a tua igreja e glorifica o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. A igreja pode sentar. Mantenha a sua Bíblia aberta. A gente ainda vai ler alguns outros versículos. Mas eu quero falar aonde o chamado começa. O chamado começa com tarefas simples. Você percebe aqui que tem uma tarefa bem simples. O pai pede ao filho que pegue uma comida para os irmãos. E também comida, né, um mimo para o comandante. E confira se esses irmãos estão bem. E uma das coisas que Deus estava falando comigo quando eu estava meditando nesse texto, eu estou meditando, lendo, e indo e voltando e perguntando ao Senhor, né? Eu estava até batalhando na minha mente, Senhor, esse texto é tão conhecido. E o Senhor falou, não é sobre conhecimento, é sobre palavra e revelação. E a palavra mantém a gente no lugar. E quando eu estava lendo esse texto, saltou para mim essa atitude de Davi, de servir ao pai dele, como servia com as ovelhas, mas nesse caso, nesse lugar, nesse ponto, ele estava indo para algo específico, que Deus iria trazer para o coração dele. Então, a primeira coisa que acontece aqui é uma tarefa simples. Porém, o coração de Davi ficou indignado com a afronta de Golias. E o Senhor começou a ministrar meu coração que quando a gente é chamado, o Senhor nos atrai para Ele, para ouvir Ele de forma sobrenatural. Quando Deus começa a chamar você para algo específico no reino dEle, especialmente, coisas começam a acontecer, né? Eu escutando o Ruth falando assim que ela começou a ficar triste, como se ela não pertencesse mais àquele lugar. E eu comecei a pensar assim que quando eu era a mesma coisa. E eu passei um ano dizendo assim, esse é meu último ano nesse lugar. Eu não fico o ano que vem aqui não. Deus vai fazer alguma coisa. Era diferente porque eu trabalhava com uma equipe grande. Nenhuma pessoa daquele lugar era cristã. Nenhuma delas. Mas eu lembro que eu dizia no meu coração, esse é o meu último ano nesse lugar. E aqui quando a gente vê Davi, a segunda coisa que Davi vai ter, além da tarefa simples, é a obediência. A primeira pessoa que ele obedeceu foi o pai dele. A terceira coisa que vai acontecer aqui é uma iniciativa. Ele vai para a frente de batalha. No versículo 22 diz assim, Davi deixou as coisas com o oficial encarregado da bagagem e correu para a frente da batalha. Davi teve uma iniciativa. Quando a gente começa a escutar Deus, não tem como a gente ficar quieto. A gente começa a ter iniciativas. A gente vai buscar conselhos, a gente vai orar, a gente vai jejuar, a gente vai fazer alguma coisa. Porém, Davi já tinha intimidade com Deus. Quem não sabia da intimidade que Davi tinha com Deus era a família de Davi e também o rei. Eles não sabiam do nível de intimidade que Davi tinha, né? Quem te vê de joelho? Quem vê você orando?
Quem vê você acordando na madrugada? Quem te vê caminhando e orando? Quem te vê na louça falando com Deus? Senão o Senhor. Então o Senhor nos vê. O Senhor nos vê quando ninguém vê. Então Deus via Davi quando ninguém via. No versículos anteriores, capítulos anteriores, no capítulo 13, 14, que é quando Saul perde o reinado dele, porque vai fazer uma oferenda, vai fazer um sacrifício que não era para ele fazer, e Samuel vai lá e repreende ele. Uma das coisas que acontece, que Samuel diz numa tradução, acho que Almeida fala assim: você quebrou o mandamento, quebrou a palavra, desobedeceu, você não obedeceu aquilo que Deus estava falando com você. E mais embaixo, Samuel diz assim para Saul: Deus está procurando um homem segundo o coração dele. Então, quando Davi se posiciona aqui, vai para a frente da batalha, ele realmente foi para uma posição. E eu entendo que quando a gente toma essa posição de dizer: sim, Senhor, eu quero. Sim, Senhor, eu quero. Isso é um posicionamento que o Senhor não vai desprezar. E isso pode ser para missões. Hoje, nosso culto é missionário, nossa fala é focando em missões. Mas isso é em várias outras áreas, onde a gente está apresentando para o Senhor e perguntando se o Senhor vai com a gente. E se Ele for conosco, nós vamos ter vitória. Mas se Ele não for conosco, a gente não vai ir. Então eu tenho aprendido em missões que muitas vezes, preparando equipes e trabalhando com equipes, a gente voltar lá e perguntar para o Senhor. E muitas vezes eu tive que também calar meu coração quando eu olhei para alguém da minha equipe que eu dizia assim: não, esse não vai dar certo não, esse vai dar dor de cabeça. E Deus falar comigo: mas você não fala nada. E eu ficava doida para dizer qualquer coisa para aquela pessoa não ir, porque eu ficava com medo, disse: não vai dar certo. Eu lembro de uma irmã missionária que ela fez uma viagem com a gente, e quando ela estava concluindo todas as etapas que a gente tem como critério para a viagem, ela veio para mim e disse: você não acreditou em mim. Eu disse: quando foi que eu lhe disse? Ela disse: mas eu via nos seus olhos. Eu falei: mas eu também tinha medo. É o meu coração, eram os meus medos, os meus temores, e eu não podia te dizer nada. Eu falei para ela: quando eu te disse não? Quando eu te fiz desistir? E ela falou: nenhuma vez. Eu falei, mas ela dizia assim: mas eu vi, você não acreditou. Eu disse: eu tinha medo. Eu tinha medo. E eu não posso te dizer que eu não tenho medo. Mas eu não podia. Eu sou a última pessoa que digo. Eu seria a última pessoa a te fazer desistir. E, irmãos, quando eu vejo essa história aqui de Davi, mais na frente um pouquinho, a gente vai ver o irmão de Davi tentando desencorajar ele. O que você está fazendo aqui? Mas sabe uma coisa que eu aprendo com Davi? Ele não demora muito segurando a fala desse irmão. Ele passa na frente. E uma coisa que eu aprendo é que quando você tem foco com Deus, quando você tem entendimento daquilo que Deus te chamou para viver, você não vai deixar nada te atrapalhar. Você vai continuar correndo a jornada que Deus te chamou para você ir. Você vai persistir, você vai perseverar, você vai passar, você nem vai ficar ofendido, porque o foco é tão grande que depois você vai voltar: eu consegui, e ainda celebra com aquela pessoa que não queria que você fosse, porque Deus é contigo. Então, quando eu estou lendo sobre esse texto, sobre a tarefa de Davi, Davi tinha intimidade com Deus, Davi sabia o que era um campo de batalha. Ele diz a Saul, porque quando ele vai lá, Saul se preocupa. Olha o tamanho, na palavra diz, aqui o texto diz que ele diz: você é um pequeno, você você nem é preparado, você nem é um da minha equipe, vamos dizer assim. Né? Você nem deixa eu lhe emprestar a minha ferramenta, a minha armadura. Gente, é tão incrível essa história, porque Deus, Ele quando quer nos preparar, Ele não precisa de a gente emprestar nada de ninguém. Quando Deus vai fazer na sua vida, você não tem que usar nada de ninguém. Ele vai dar na sua mão o que é para você fazer, o que é seu, o que Deus tem para usar na sua vida. Às vezes a gente se perde porque a gente ouve a multidão de vozes, né? Eu estava lendo o texto e esse texto tem ministrado no meu coração, porque muitas vezes a gente se perde porque a gente se compara, a gente se perde porque a gente não se sente à altura no lugar, a gente se perde porque também a gente coloca um perfil grande demais.
E muitas vezes, na tarefa mais simples, a gente só tem que obedecer, né? Eu lembrei que quando foi para eu aceitar o desafio de estar no DEMIG, eu comecei a olhar assim, eu lembro que estava no gabinete o pastor André, o presbítero Fábio, o presbítero Rocha, e eu disse, gente, eu não. Pastor, eu ainda falei isso, pastor, é muito, a igreja é muito. Você sabe o que significa hoje um jovem se levantar dizendo, eu quero renunciar tudo, a minha casa, a minha família. Ruth nem sabe ainda as renúncias que ela vai ter, ela vai descobrindo ao longo do caminho. Tu sabe por que Deus não nos responde todas as perguntas? Emocionalmente não estamos preparados para as respostas. Muitas vezes Deus não te responde, e não te respondeu porque tu não está preparado. Porque se tu for ouvir o que Deus tem para te dizer, você já vai ficar aqui mesmo. Fica e não vai para canto nenhum. Mas o Senhor tem um caminho longo e o Senhor tem ainda vitórias para nós. O Senhor tem conquista para nós nessa noite. Nós precisamos ir, nós precisamos pegar aquilo que Deus tem para nós. E quando o pastor disse, eu disse, pastor, eu não pensei isso não. Eu pensei em ser a secretária. Tá bom demais. E o pastor, não, você vai orar. Essa é a parte mais difícil, né? Porque quando tu vai orar, tu já tem que botar para baixo todas as coisas. Diante de Deus, tu tem que colocar tudo para baixo, né? Então, o chamado é visível para aquele que conhece Deus. Você escuta Deus. Olha, eu quero dizer aqui, isso faz parte da natureza e caráter de Deus. Todos nós aqui escutamos Deus, porque nós fomos feitos na presença do Senhor. Fomos gerados lá. A natureza ouve Deus porque você não ouve, você ouve Deus. Talvez você não reconhece. Muitas vezes que é o Senhor que está falando com você. Mas quando você é chamado pelo Senhor, você sabe no seu coração. Agora, o que a gente pode fazer com isso? A gente pode ir para o Senhor, né? Quando o Senhor estava falando comigo, o Senhor falou, a palavra que o Senhor me deu para o DEMIG foi Josué. E quando você já viu Josué, a história de Josué, é não temas porque eu sou contigo. Não temas é porque ele estava com medo, mas eu também estava. Então Deus começou a falar assim, está com medo, está com temor de homens, é a sua igreja. Você estava no campo, você não conhece a igreja. Irmãos, Deus começa a trabalhar com a gente, falando na cara dura o que a gente é, de onde a gente está. E quando eu estava vendo isso aqui, Deus também falou para mim que quando a gente é chamado pelo Senhor, a gente vai viver o sobrenatural. O sobrenatural é depender de Deus, o sobrenatural é fé. Fé é a certeza das coisas que eu não vejo, mas eu tenho certeza que já tenho. E todos os dias é um exercício. E muitas vezes o Senhor precisa que a gente pratique isso, porque a gente se acostumar com os milagres, a gente não vai mais buscar o Senhor como deveríamos buscar. Porque a gente tem tendência de a gente se acostumar. Lendo a história de Davi, Deus ainda ministrou meu coração. Tem um texto mais na frente, quando ele está fugindo de Davi, já numa outra fase da vida dele, que ele se encontra em Keila. Deus ministrou tanto isso no meu coração, e eu quero deixar isso para a igreja também. Você não pode confiar no que você já sabe. Você precisa perguntar para o Senhor a cada vez que você for para um novo desafio. Qual é a estratégia, Senhor? Qual é o desafio agora? Porque às vezes a gente se sente seguro, porque a gente já sabe. E eu quero dizer que eu estou pregando como se fosse pela primeira vez. Porque hoje de manhã eu estava dizendo, Senhor, sou eu mesmo. Ô Jesus, dê um jeitinho lá para que não seja eu. Porque é uma responsabilidade. E Deus estava lá só na lenha na minha vida, né? Então eu quero dizer que a gente precisa perguntar para o Senhor. Cada vez que você for para um novo desafio, não confie no seu potencial, não confie no seu conhecimento. O Senhor quer obediência. Conhecimento, o mundo está cheio e perdido, mas a obediência faz você achar o caminho do coração do Pai. E isso vai fazer a gente ser cheio de Deus, cheio da presença de Deus. Eu quero dizer uma coisa, Ruth não vai ficar para trás. Na questão de conhecimento, ela vai se encher de Deus. O Senhor é aquele que tem o conhecimento de todas as coisas. Quando eu fui para missões, eu não falava, só falava português e muito mal falado. Eu aprendi da língua, eu aprendi de outra língua. Eu me lembro que eu tive uma crise existencial, se é que pode dizer assim. E eu disse para uma amiga minha que é psicóloga, o nome dela é Cicleide, ela é missionária e psicóloga. Eu disse, se eu estou numa crise, eu quero minha vida de volta.
eu quero voltar para casa, eu quero minha mãe, eu quero meu pai, eu quero minha vida. A gente é tão engraçado, né? A gente quer ir, aí a gente vai. Quando chega lá, a gente quer voltar, né? Parece sou eu. E aí eu orando, dizendo assim para ela, e ela disse assim: vamos fazer um teste. Eu vou fazer um teste com você e você pode também... quais são as suas expectativas de trabalho para o mundo secular? Eu disse, professora, né? Porque a gente ensina, então acho que é a coisa mais fácil. Aí eu tenho uma formação, e fui nesse caminho. E aí ela disse, tá bom, a gente vai fazer o teste segunda-feira. Eu disse, beleza. Eu tinha uma conferência na igreja episcopal e eu ia dar um workshop sobre transcultural. E quando eu cheguei no workshop, eu estava tão desanimada naquele dia. Eu disse, Deus, hoje é pela graça. Aí fui. E no meio do workshop, ensinando, Deus falou assim comigo. Eu estava ministrando e Deus falou assim comigo: eu vou lhe dar a sua vida de volta, mas não posso apagar as experiências que você teve comigo. Ali mesmo, na hora, do jeito que eu estava, eu disse, eu queria desistir, mas Deus está dizendo que se eu desistir, Ele não pode apagar o que eu vivi. E eu não quero viver sem o que eu vivi com Ele, porque com Deus vale mais. Vale muito mais. Deixa eu falar aqui para você. Muitas vezes a gente pode errar o caminho, porque a gente quer o sucesso. Mas um sucesso com sucesso é um sucesso com o Senhor. Aqui na igreja a gente já teve pessoas que eram ministros de louvor. Nunca vou esquecer. Um menino lindo, fazia um louvor, cantava, que quando ele cantava a igreja sentia a presença de Deus. E ele estava na universidade e ele queria ir para São Paulo. E ele foi para São Paulo e nunca mais ele voltou para Jesus. Eu não quero ir para São Paulo, eu não quero ir para Curitiba, eu não quero ir para o Japão se o Senhor não for comigo. Eu quero ir aonde o Senhor vai. Ele tem que ir na frente. E uma das coisas que eu aprendo com Davi, que o chamado faz você identificar a voz do Senhor e a voz do pastor, né? As ovelhas conhecem. Se você não estiver ouvindo a voz de Deus, pare agora. Mude seus planos até que o Senhor fale. Se Ele não fala, não faz nada, porque vai dar errado. A gente só anda para frente e tem sucesso, com aquele que sabe o que é sucesso, quando anda com Deus. O sucesso pode tirar você de muita coisa. O sucesso pode tirar você da família. O sucesso pode tirar você de Deus. O sucesso pode tirar você de você mesmo. O sucesso pode tirar a tua saúde. Mas o sucesso com Deus vai te fazer alcançar vidas para Ele. O sucesso com Deus vai ter celebração. O sucesso vai ter cura. O sucesso vai ter libertação. Com Deus alcançamos pessoas. Com Deus vemos pessoas livres. Gente, com Deus nós aprendemos até falar de Deus, porque Ele nos ensina a falar dEle. Porque muitas vezes a gente fica tão constrangido de evangelizar e não sabemos nem como falar. Então começa a orar. Eu me lembro que eu dizia assim uma vez, eu estava no Hiper Bom Preço, no shopping lá em Recife. Eu disse, Senhor, eu quero tanta gente, uma multidão passa aqui, passa acolá. Eu digo, Senhor, eu sou missionária, mas eu quero falar com alguém aqui, mas não estou sabendo o que, quem, aonde. Eu estou me sentindo constrangida. Me ensina, Senhor, o que falar. E eu lembro que eu entrei na recepção do Hiper e a moça veio falar comigo. E eu falei, tu tá bem? A moça começou a chorar. Eu disse, Jesus chegou aqui. Eu disse, moça, por que tu tá chorando? Ela disse, eu quero sair desse lugar. Eu disse, pois eu vou fazer uma oração agorinha por tu. Ela disse, não, moça, não ore não, que senão meu chefe vai me pegar. Eu disse, ponto, se ele te pegar, já te bota pra fora. Tô orando pela coisa certa e tu já tá... Ela disse, não, mas vai ficar ruim. Eu disse, tá bom. E ela começou a chorar, a moça não parava de chorar. E eu ali em pé, depois eu vou orar de olho aberto, tá certo? Jesus, tira ela desse lugar, dá um novo emprego para ela. E na próxima vez que eu vim aqui, ela não esteja mais aqui. O homem lá, coordenador, gerente, não sei, encostou e disse, tá acontecendo alguma coisa? Eu disse, não, tá tudo bem, a gente tá conversando, ela tá me atendendo. Ele ficou emocionada. E aí ele disse, tá certo. Olhou para ela olhou para ele, fez assim. E eu olhei para ela e disse, eu vou voltar aqui e não vou mais te ver aqui. A gente precisa andar com a boca aberta para o Senhor, encher da palavra dEle, na escola, em todo lugar que a gente vai. Então, missões é isso, irmãos, é a gente não perder a oportunidade. Missões é a gente ver o invisível, porque Deus vai mostrar para você. O que, se você quer ver, Ele vai te mostrar. Muitas vezes a gente fica orando assim, eu quero te ouvir. Mas por que o povo de Israel não quis ouvir? Disse para Moisés,
Fica ouvindo no nosso lugar. Não, minha irmã, eu quero ouvir Deus. Eu quero ouvir o Senhor. E por que a gente não quer ver? O Senhor dá estrutura para a gente ver. O Senhor dá entendimento para a gente saber lidar com o que Ele vai nos mostrar. Então, o chamado é reconhecer a voz do Senhor, a voz do pastor. O chamado é a gente não ter medo. É tão interessante porque aqui nesse texto, Saul teve medo. Mas não era o rei? E o rei não disse que aquele menino era tão pequeno que não podia ir na frente da batalha? E porque aquela equipe tão preparada que ele estava com medo. E depois Davi diz para ele: não, eu vou com o que eu tenho. Vamos ver aqui os últimos versículos. 39. Davi prendeu a espada de Saul num cinto sobre a amarradura e tentou andar, mas não conseguiu, porque não estava acostumado a usar essas coisas. Aí disse a Saul: não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Então Davi tirou tudo, pegou o seu bastão, escolheu 5 pedras lisas no ribeiro e pôs na sua sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Sabe o princípio aqui? Deus quer que você use as suas próprias armas. Deus quer que você use a sua própria voz. Deus quer que você use a sua própria estratégia, a estratégia que Ele vai lhe dar. Deus quer que você seja você. Deus não quer que você tenha uma outra identidade. A identidade que Ele te deu é com ela, com que você vai vencer. Em missões é isso. A gente aprende a andar com aquilo que Deus colocou, aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus nos formou para ser. E Deus nos dá conquista. Tu sabe, às vezes eu estava lendo 1 Coríntios 21, 26, 29, que Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Às vezes, dentro de ambientes, a gente olha para algumas pessoas que inspira a gente. Uma coisa é tu ser inspirado, outra coisa é tu querer uma coisa que não é o que Deus tem para tu. Seja inspirado pelo Senhor, volta lá no Senhor. E ser fortalecido no Senhor, com aquilo que Ele fez para você. Uma das coisas que também a gente vai aprender com Davi é a humildade de Davi. Porque Davi podia querer ter um temorzinho aqui do rei, né? Não era o rei? Temor de homens, né? É muito ruim quando a gente está andando com autoridade, que a gente quer agradar o coração da autoridade e a gente não quer agradar o coração de Deus. Eu estou falando isso porque temor de homens faz a gente parar no meio do caminho. Até para a gente dizer uma verdade. Eu lembrei que quando o pastor falou comigo para orar, ele falou assim: não tenha temor de homens. Se Deus falar com você, você vai continuar sendo a mesma pessoa que você é, se for não. E se for sim, amém. E eu saí com essa palavra no meu coração, e eu me lembro que eu disse assim: eu ainda estou com temor de homens. E eu passei dias dizendo para o Senhor: Senhor, eu preciso continuar olhando para o Senhor, para aquilo que você me chamou. Então Davi era o improvável. Davi não era a pessoa esperada. Davi não era, na verdade, a pessoa em todos os sentidos para poder ir para a posição que ele foi. Ruth, talvez você não vai ser a pessoa para você, né? Em alguns momentos você vai ser confrontada, dizendo: mas Senhor, o que eu estou fazendo aqui? E talvez nas primeiras semanas você vai dizer: mãe, ou mamãe, ou mãe, eu não sei o que foi que eu vim fazer aqui. Espera baixar a borra do café, porque ela baixa, e quando você beber o café tem um novo sabor. Espera mais um pouquinho. Há um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá. Se tardar, espera. Coisa que a gente não sabe fazer às vezes é esperar. Mas no campo, essa é a lição mais dura, mas também tem mais vitória. É quando a gente espera e a gente vê Deus respondendo às nossas orações. Amém? Deus abençoe você nessa noite que estava aqui, meu amado. E você receba do Senhor. Não saia na frente do Senhor. Espera mais um pouquinho, porque o Senhor ainda vai trazer a resposta que você precisa, se Ele não te respondeu nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Pastor, vamos orar. Vamos ficar em pé? Vamos orar. Faça a oração por você mesmo. Não sei o que foi que Deus falou com você, trouxe a sua memória. Mas se você se sente o improvável, você é o escolhido. Se você não se sente pronto, Deus está te aprontando. Deus está fazendo alguma coisa nesse lugar, nessa noite, na nossa vida. Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra. Porque quando nós olhamos para a tua palavra, nós somos fortalecidos. Quando nós olhamos para o Senhor, somos abastecidos. Quando nós buscamos ao Senhor, não falta nada. E nós recebemos tudo que você nos deu nessa noite, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pastor?
Meus irmãos,